do versículo 18 ao 29. A carta ao Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29. A palavra de Deus vai nos dizer assim: escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhante ao metal que brilha. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são numerosas, mais numerosas que as primeiras, mas tenho contra ti que toleraste Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os servos a se prostituírem e a cometerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dai-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da tua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas digo a vós, os demais que está em Tiatira, e todos os que seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservarei o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, e com servo de ferro as regerei, quebrando-as como são quebrados os vasos do olheiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Pai, aqui estamos na Tua presença para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, glorificando e exaltando o Teu santo nome, Pai. Queremos também Te entregar, Senhor, o Seu José Ica, Seu José Iedo. Senhor, toma, Senhor, ele nas Tuas mãos, Senhor. Tu sabes, Senhor, do que ele precisa, Pai. Tu sabes, Senhor, das necessidades do Teu filho, Pai, do tratamento ao qual ele precisa, Pai. Nós, Senhor, Te entregamos a vida dele em Suas mãos, Senhor. Continua, Senhor, na vida dele. Continua trabalhando, Senhor. Faça, Senhor, a Tua vontade na vida dele, Senhor. Cura, Senhor, transforma e liberta o que Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Senhor, toma, Senhor, as nossas vidas, que nós venhamos, Senhor, que eu venha, Senhor, a diminuir todos os dias para que Tu venha crescer, Senhor. Fala, Senhor, a Tua igreja, aquilo que Tu queres, Senhor, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Fala, Senhor, conosco e usa, Senhor, as nossas vidas, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Antes de começarmos a exposição, a carta da igreja de Tiatira, vamos estar retrocedendo e verificando o que já aprendemos até aqui. No capítulo 1, Jesus leva João a escrever. João estava na ilha de Patmos, exilhado, e qual Jesus leva ele a escrever algumas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E também no capítulo 1, Jesus ele se revela a João da forma glorificada, da forma que ele era, mas que quando ele se esvazia, ele se torna em forma de homem, mas depois do seu sacrifício e da ressurreição, ele volta a ser glorificado, a receber a sua glorificação e receber o nome que estava em cima de todo nome. Então Jesus se apresenta a João da forma que ele é. No capítulo 2 aprendemos também sobre a igreja de Éfeso, a igreja que abandonou o primeiro amor, a igreja que deixou as primeiras obras.
Vimos também a igreja de Esmirna, a igreja que o Senhor pediu para que ela permanecesse firme, a igreja que permanecesse firme às perseguições da igreja. Vimos também a igreja de Pérgamo, a igreja que estava dividida, a igreja que servia a diversas doutrinas, a igreja que servia doutrinas de Balaão, doutrinas dos Nicolaítas, a igreja que estava dividida entre as doutrinas cristãs e as doutrinas do mundo. Mas o Senhor fala àquela igreja que ela deveria servir a palavra do Senhor, que ela deveria estar findada ou firmada na palavra do Senhor. Agora nós estamos vendo a carta a qual se destina à igreja de Tiatira. E lembrando, irmãos, que a igreja não é um local, a igreja não é uma região, a igreja não é um templo em si, mas a igreja somos nós, os irmãos reunidos. Os irmãos reunidos é a união dos santos, é a igreja do Senhor, e qual João escreve a mando do Senhor essa carta à igreja, aos irmãos daquele local, daquela localidade. E a cidade de Tiatira era uma cidade pequena, mas uma cidade que tinha muitos recursos. Uma cidade a qual tinha a produção de bronze, a qual tinha a produção do bronze, e também uma cidade que ela produzia uma tinta púrpura, uma tinta que ela era usada somente pelos reis e pela monarquia do mundo. Aquela cidade ela era produtora de púrpura e somente naquela cidade tinha aquela produção. Atos dos Apóstolos vai nos dizer sobre uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de tecidos e de tintas, que ouviu a palavra do Senhor, mas que ela era de Tiatira. Mas esse texto, a Tiatira, ela era uma cidade que ela era a primeira cidade entre as cidades grandes, entre Éfeso, entre Esmirna. Então ela era uma cidade a qual ela produzia muito bronze, a qual ela tinha um recurso mineral muito grande, a qual ela também tinha uma produção de linho, de tecido, de tinta, que ela tinha umas grandes riquezas. Era uma cidade a qual não tinha muitos templos, uma cidade a qual não tinha uma certa adoração a César, não tinha um templo de adoração a César, mas tinha alguns templos, não tinham muitos, mas tinha alguns templos. Era uma cidade a qual a igreja não foi perseguida, não tinha sido perseguida como as outras igrejas tinham sido perseguidas, não foi tão rigorosamente perseguida como as demais igrejas que vimos no Apocalipse foram perseguidas. A igreja de Tiatira não tinha essa tão perseguição por causa de não ter um templo, a elevação a César, não tinha o César como adoração, tinha alguns deuses, alguns templos naquele lugar, a qual eles faziam adorações de animais, a qual os animais eram adorados naquele templo. Uma vez ao ano levavam os animais e eram adorados naquele templo aos deuses, o Deus Sol, o Deus do universo. E lá esses alimentos, depois de adorá-los, eles eram feitos um churrasco daquela carne que sobrava. Eles matavam os animais, ofereciam aqueles ídolos, e depois daquilo eles faziam um churrasco, e todos comiam, inclusive a igreja de Tiatira. E o texto vai começar nos dizendo, o Senhor nos falando no versículo 18, escreve ao anjo da igreja em Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo, e os pés semelhante ao metal que brilha. O Senhor, ele fala àquela igreja que ele tem os olhos como a chama de fogo. E nós já vimos no capítulo 1, João está nos remetendo ao capítulo 1, e quando uma das características do Senhor é que ele tem os olhos de fogo, ele vê todas as coisas, ele está em todos os lugares. E aqui o Senhor está dizendo àquela igreja: eu tenho visto, eu estou em todos os lugares, eu tenho visto, eu tenho olhado, eu estou sabendo de todas as coisas. E Jesus também fala: eu sou aquele que tem os pés semelhante a metal que brilha. Aquela cidade a qual refinava o bronze, ela tinha um bronze que era reluzido, que era bem brilhoso, mas o Senhor, ele diz aqui que ele tem um metal que brilha muito mais do que aquela cidade. Jesus está falando para aquela cidade, não somente para aquelas pessoas, mas quando ele envia uma carta para uma certa região,
ele fala toda aquela região, porque aquela carta ela vai para a igreja, mas ela circula toda aquela cidade, toda aquela região. Então o Senhor estava querendo dizer aquele local, que Ele era o Senhor que sabia todas as coisas, o Senhor que olhava todas as coisas, e o Senhor que era mais brilhante, que tinha o seu pé mais brilhante, que tinha o poder em seus pés. O Senhor ele queria mostrar para aquela cidade quem Ele era, e mostrar a semelhança dele com eles. Também o texto vai continuar nos dizendo no 19: conheço as tuas obras, teu amor, sua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Aqui nós estamos falando de uma igreja que tinha o maior dos dons. O maior dos dons a igreja tinha, que era o amor. A igreja que amava. Não era uma igreja que negligenciava a palavra. Não era uma igreja que negligenciava os mandamentos do Senhor. Era uma igreja a qual fazia as obras do Senhor, cumpria as obras do Senhor. Uma igreja que amava. Uma igreja que tinha fé em Jesus. Uma igreja que fazia os serviços e a sua perseverança permanecia na fé. Uma igreja que não abandonou o primeiro amor, que seus últimos trabalhos, suas últimas obras eram maiores do que as primeiras. A palavra vai nos dizer no 19 que as suas últimas obras eram mais numerosas que as primeiras. E muitas das vezes em nossas vidas nós achamos que somente erra quem não faz a vontade do Senhor. Nós achamos que somente erra aqueles que estão afastados. Mas a palavra do Senhor, ela é para a igreja, ela é para os irmãos que estavam naquela igreja, os irmãos que estavam trabalhando, os irmãos que estavam fazendo as obras naquele lugar. Eles estavam trabalhando, eles estavam amando, eles estavam tendo fé. Mas o Senhor diz: mas tenho contra ti, no 20, que toleraste Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os seus servos à prostituição e a cometerem das coisas sacrificadas a ídolos. Antes de começarmos a expor esse versículo, nós primeiro precisamos entender quem foi Jezabel. Precisamos entender quem foi Jezabel. Jezabel foi a mulher do rei Acabe, uma rainha a qual ela manipulava o seu marido. Uma mulher a qual, no reinado do rei, ela manipulava o seu marido para fazer o que queria, para fazer as suas vontades, para fazer o que bem queria. Uma das características de Jezabel, uma das coisas que Jezabel falava é que tudo era negociável. Tudo era negociável. Jezabel, ela dizia que todas as coisas eram negociáveis, que tudo tinha um preço. Todas as coisas têm um preço. E essa igreja, o Senhor fala: eu tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ela ensina a seduzir os meus servos a se prostituir. Uma mulher que tinha como palavra que tudo era negociável. Uma igreja que negociava com o mundo. Tiatira era uma igreja que negociava com o pecado. Tiatira era uma igreja que aceitava alguns tipos e tolerava alguns tipos de pecados. Tiatira era uma igreja que aceitava e que negociava com o mundo. Hoje, Tiatira é uma igreja que mais se aproxima das igrejas do nosso tempo. Tiatira é uma igreja que mais se aproxima das igrejas que hoje nós encontramos. Igrejas que aceitaram alguns tipos de pecado. Igrejas que aceitaram alguns tipos de erros. Porque a igreja que às vezes tem pecados de estimação. O pecado de estimação é aquele que você ganha um cachorrinho, que falam para você: olha, esse aí não cresce não, é pequenininho. E você ganha aquele cachorrinho, começa a alimentar aquele cachorrinho, começa a cuidar daquele cachorrinho. Quando você vê, aquele cachorrinho está imenso. O pecado ele não começa grande. O pecado ele começa pequenininho dentro da sua vida. Ele começa pequenininho, ele começa às vezes sem ser perceptível. Às vezes ninguém está vendo
só você sabe, não tem problema, não tem nada a ver. E as pessoas têm dito, não tem nada a ver não, isso aí eu posso fazer, não tem problema não tem jeito não, isso aí eu não vou ser perfeito nunca, não, isso aí que nós precisamos buscar a santidade é mentira, nós podemos ter esse pecadinho de estimação, não tem problema não tem jeito não, isso aqui eu não posso abrir mão, não, isso aqui eu não posso deixar. Mas essa igreja ela negociava com o pecado, essa igreja ela não deixava as práticas pecaminosas de lado, essa igreja ela não renunciava à sua carne. Essa igreja, ela vivia errando e buscando as práticas de Jezabel, ela seguia as práticas de Jezabel. E aqui um texto quando vai nos dizer sobre, nos ensinamentos a seduzir os meus servos a se prostituírem. Aqui a palavra prostituir, ela pode dizer como prostituição do corpo, mas também como prostituição, porque nós somos a noiva do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. E quando nós nos envolvemos com outros deuses, ou nos envolvemos com outras práticas, nós nos prostituímos. Quando nós nos envolvemos com outros deuses, com outros senhores em nossas vidas, quando nós colocamos talvez os nossos filhos, os nossos trabalhos, as nossas coisas acima de Deus, nós estamos nos prostituindo. Porque o Senhor, nós temos um dono. Nós fomos comprados a preço de sangue na cruz do Calvário. O Senhor pagou um alto preço por mim e por você. Nós temos um dono, nós temos um noivo que virá e voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. Mas muitas das vezes a igreja tem se prostituído. A igreja tem deixado o Cristo de lado, tem deixado o seu noivo de lado. Tem deixado de servir e de fazer só aquilo que o Senhor pede. Aquela igreja tinha amor, aquela igreja tinha fé, aquela igreja perseverava na fé, perseverava na palavra. Mas aquela igreja se perdeu, porque ela começou a colocar para dentro das suas vidas o mundo. Ela começou a trazer para dentro da igreja práticas mundanas. Ela começou a praticar em suas vidas práticas mundanas. Ela começou a achar que não tinha, eu sou pecador, eu posso pecar, e ia vivendo no pecado, e vivendo nos erros, vivendo nas coisas erradas, vivendo na idolatria, na sexualidade, na mentira, no engano, na persuasão, na manipulação, na mágoa. Talvez você esteja aqui nesta noite, mas você está envolvido na mentira. Talvez você está aqui nesta noite, você vem à igreja todos os cultos, você vem adorar o Senhor, mas você está envolvido nas fofocas da cidade. Talvez você está aqui nesta igreja, você está aqui servindo ao Senhor, você está aqui todos os cultos, você está aqui dizendo que serve ao Senhor, que entregou a sua vida ao Senhor, mas muitas das vezes na sua vida você tem mágoa no seu coração. Você tem guardado o rancor de algumas pessoas. Você tem guardado nas suas vidas coisas que aconteceram na sua vida no passado ou no presente, ou coisas que têm acontecido com você. Talvez você esteja aqui nessa noite como essa igreja que adorava, que tinha fé, que tinha amor, que tinha tudo, mas que guardava alguns sentimentos dentro de si, que guardava alguns pecados dentro de si, que guardava algumas práticas dentro de si, que guardava algumas coisas, algumas intrigas, alguma conduta imoral, algumas coisas que não agradam ao Senhor, que tem aborrecido ao Senhor. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor se ira todos os dias com os nossos pecados. O Senhor se ira todos os dias com as nossas transgressões. Nós fomos comprados, fomos pagos a preço de sangue. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas isso não quer dizer que você possa pecar livremente. Isso não quer dizer que você pode viver uma vida promíscua, viver uma vida se prostituindo perante o Senhor. O Senhor, Ele é o seu noivo, Ele virá para te buscar. Mas nós precisamos estar preparados para Ele, preparados para a sua volta. Essa igreja, ela praticava e ela tolerava a prática de Jezabel. Ela tolerava os erros, ela tolerava os pecados. Uma igreja que estava até firme na palavra, mas que ela negociava com o mundo.
Uma igreja que negociava com os erros e com os pecados. O que essa igreja nos ensina é que nós não devemos e não podemos negociar com este mundo. Não podemos e não devemos negociar com os erros, com os pecados, com as falhas. Devemos amar o pecador, devemos amar o pecador, mas devemos abominar o pecado. Devemos estar contra as práticas do pecado. Devemos verdadeiramente nos afastar do mundo e viver para Cristo, sermos santos, buscarmos a santidade, buscarmos ter uma vida íntegra diante do Senhor. Pois essa igreja, ela vivia na igreja, mas vivia praticando os erros. Vivia permanecendo no pecado e nas coisas imorais deste mundo. Vivia achando que não tem nada a ver se eu tomar um copinho, não tem nada a ver se eu escutar uma música, não tem nada a ver se eu for para um show que não fala do Senhor, não tem nada a ver se eu vou para a festa de uma pessoa que está lá fazendo, bebendo, se drogando nas músicas, não tem nada a ver. E temos negociado muitas das vezes com o pecado, temos negociado com as práticas mundanas, temos negociado e vivendo uma vida achando que estamos certos, que iremos para o céu, mas temos negociado com o mundo. Uma igreja que negociava com a idolatria, uma igreja que negociava com a prostituição, uma igreja que negociava com as práticas e achava que tudo era negociável, que não tinha tudo tem um jeito, tudo tem uma solução. Não, dá para fazer isso e dá para fazer aquilo. Dá para fazer isso e dá para ir para o céu. Não dá. Dá para ser assim e dá para herdar a vida eterna. Não tem como. Por isso que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz. E o Senhor falará: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, pois não vos conheço. Não importa se você vem na igreja, não importa se você está aqui todos os dias, não importa se você tem amor, não importa se você tem fé, não importa se você está perseverante, o que importa é que você não pode negociar com o pecado. O importante é você não negociar com uma vida mundana. Você não pode aceitar as coisas deste mundo e viver como se nada tivesse acontecendo. Cristo, ele escreve àquela igreja, ele diz àquela igreja: você tem tolerado Jezabel, você tem tolerado as práticas do pecado. E o Senhor está nos dizendo nesta noite: não tolere as práticas do pecado. Não tolere as práticas do pecado. Busque ter uma vida íntegra perante o Senhor. Busque viver uma vida íntegra, integral ao Senhor, reconhecendo ao Senhor, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e servindo ao Senhor. O Senhor não quer que nós estejamos na igreja, que nós estejamos louvando, que nós estejamos aqui cultuando, mas que nós estejamos com o nosso coração no pecado, com o nosso coração nas práticas erradas, tendo pecados de estimação, pecados que nós alimentamos todos os dias, pecado que todos os dias nós não esquecemos de alimentar e de nutrir, pecados que às vezes nós trazemos durante muitos anos da nossa vida, mas que nós não conseguimos deixar, nós não conseguimos largar, pecados que muitas das vezes em nossas vidas têm sido o nosso Senhor. Porque a partir do momento que você não consegue negar, você não consegue deixar aquele pecado é Senhor da sua vida. Ele governa a sua vida. Ele governa a sua vida. Ele toma a direção da sua vida. A partir do momento que você possui um pecado, a qual você está ali todo dia nutrindo, que você está todo dia alimentando, que você não consegue deixar, ele se torna Senhor da sua vida. E muitas das vezes você tem, como esta igreja, se prostituído, porque você tem um dono, você tem um Senhor, você tem um noivo, e o Senhor, ele te chama ao arrependimento. O texto continua dizendo: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se
da sua prostituição. O Senhor tem dado tempo. O Senhor tem te dado tempo, porque todo momento que você acorda, todos os dias que você abre seus olhos, todos os dias que você respira, o Senhor tem te dado tempo para o arrependimento. Todos os dias que o Senhor te acorda, todos os dias que o Senhor te levanta, é porque o Senhor está te dando tempo para se arrepender dos seus maus caminhos, para se arrepender dos seus pecados. A palavra vai nos dizer que dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição, do seu pecado. A palavra do Senhor, esse texto, ele vai nos dizer diversas vezes sobre o arrependimento. E o Senhor, ele quer nesta noite te levar ao arrependimento. O que tem te tirado, o que tem feito na sua vida, que tem tirado o foco do Senhor. O que na sua vida tem se tornado primeiro diante do Senhor. O que na sua vida tem sido algo que você não consegue largar, você não consegue deixar, você não consegue perdoar, você não consegue esquecer. O que tem sido na sua vida mais importante do que servir ao Senhor? O que tem sido na sua vida algo que você consegue negociar? O que tem sido na sua vida algo que você tem negociado com o mundo? O que tem sido em sua vida algo que você tem negociado com o pecado, negociado com os erros, negociado com as práticas do pecado? O que na sua vida tem te tirado de receber a vida eterna, de receber o que o Senhor dará para nós naquele grande dia? O que na sua vida você tem negociado que tem te afastado do Senhor? Talvez você ache que porque você está aqui nesta noite, que você vem todos os cultos, que isso somente basta. Não, o Senhor te quer por inteiro. Ele não te quer dividido, Ele não te quer para o pecado, Ele não te quer errando, Ele não te quer falhando, Ele te quer por inteiro. Ele quer que você tenha uma vida íntegra a Ele. Ele quer que você venha reconhecer ao Senhor e venha buscar a sua face enquanto se pode achar. O Senhor, Ele vai dizer, Ele tem dito na palavra dEle, dei-lhe tempo para que se arrependam, mas eles não querem arrepender-se das suas prostituições. O Senhor tem dado tempo para que nós venhamos a reconhecer a sua grandeza. O Senhor tem dado tempo para que você venha deixar a prática do pecado. O Senhor tem dado tempo, tem te dado tempo para arrependimento. Mas o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Está tu pronto para receber o noivo? Será que tu está pronto para receber o Senhor? O Senhor está te dando tempo para se arrepender. É momento de arrependimento, é momento de voltar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar o Senhor. E a palavra continua nos dizendo: farei com que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das suas práticas. Será que é necessário ficar doente? Será que é necessário o Senhor enviar uma grande tribulação para mim e para a sua vida? Uma doença para mim e para a sua vida? Para que você venha se arrepender dos seus pecados? Para que você venha deixar o que tem te aprisionado? Será que é necessário o Senhor derramar a sua ira sobre a sua vida? Será que é necessário o Senhor derramar e colocar a mão sobre a sua vida para que você deixe o que você tem feito? Para que você pare de negociar o que você tem negociado? Para que você pare de negociar o que é inegociável, que é a palavra do Senhor? Será que é preciso? E o texto continua nos dizendo: com eles, se não se arrependerem as suas práticas, matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei cada um de vós segundo as suas obras.
O Senhor, Ele sonda os corações e as mentes. O Senhor, Ele sabe aquilo que ninguém aqui sabe. O Senhor vê aquilo que ninguém vê. O Senhor vê aquilo que ninguém imagina que você faz, mas o Senhor está vendo. O Senhor, Ele conhece o seu coração. O Senhor, Ele conhece as práticas do seu coração. Ele conhece o que você pensa, o que você vive, o que você tem vivido, o que você tem pensado. O Senhor, Ele conhece o que você tem passado e as coisas que têm acontecido na sua vida. O Senhor conhece, o Senhor sabe aquilo que você tem negociado, aquilo que você tem deixado. O Senhor sabe aquilo que você tem vivido e da forma que você tem vivido. Muitas pessoas falam, eu não vou fazer isso não porque o pastor está aqui, eu não vou fazer isso não porque o pastor está me vendo. Mas pior é quem está te olhando dia após dia. O pastor também prestará conta ao Senhor. O pastor também é tão pecador quanto os irmãos. O pastor também prestará conta ao Senhor, mas tem um que tem olhos de fogo e pés como um latão reluzente, que Ele está olhando para mim e para a sua vida. Aquele que vê o que você tem negociado, aquilo que você tem deixado, aquilo que você tem negociado com o mundo, aquilo que você tem praticado todos os dias e que você tem aberto mão da palavra do Senhor e tem negociado com o mundo, tem dito não tem nada a ver, é normal, todo mundo faz. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Você um dia teve um encontro com Jesus, o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Então hoje você tem um dono, você tem um Senhor, você tem um Deus para a sua vida e você tem um noivo que voltará para te buscar. Por mais que se prostituem, por mais que façam o que quiserem fazer, você não pode fazer. Por mais que alguém que está do seu lado faça, não faça, porque é errado aos olhos do Senhor. Por mais que seja normal no seu convívio, por mais que seja normal na sua cidade, na sua vida, na sua parentela, por mais que seja normal, não faça, porque o Senhor não quer que você negocie com o mundo. O Senhor não quer que você negocie com o pecado. O Senhor não quer que você volte às práticas erradas. O inimigo, por diversas vezes, tentou perseguir a igreja. E quando vemos e olhamos as cartas do Apocalipse, nós vemos as igrejas sendo perseguidas, pessoas sendo mortas, pessoas sendo martirizadas. E o inimigo, ele sempre esteve lutando contra a igreja para que a igreja não avançasse. Mas a igreja permaneceu avançando. A igreja permaneceu firmes e constantes. Por mais que oprimiam, que matassem, a igreja permanecia. Então o inimigo mudou de tática. O inimigo começou a trazer o mundo para dentro da igreja. O inimigo começou a trazer as práticas do mundo, as práticas pecaminosas deste mundo para dentro da igreja. E muitas pessoas têm vivido o mundo dentro da igreja. Têm vivido uma vida mundana dentro da igreja. Têm vivido uma vida de práticas de pecado, de práticas pecaminosas dentro da igreja. O inimigo, ele não quer que você saia da igreja, ele não quer que você venha desviar, ele quer que você permaneça aqui, mas que você permaneça morto espiritualmente neste lugar. O Senhor, ele pode vivificar a sua vida, é Ele quem traz vida, é Ele quem ressuscita, é Ele quem nos limpa, é Ele que nos purifica. Mas é necessário abrirmos mão do pecado, abrirmos mão da nossa vontade, abrirmos mão daquilo que para nós é mais importante. Mais importante é morar eternamente com o Senhor. Mais importante para nós é viver eternamente com Cristo. Mais importante para mim e para você não é possuir, ou ter, ou ser, é morar com Cristo eternamente. Não negocie com o pecado. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não deixe de ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Não deixe de amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas.
O Senhor, Ele quer ser primeiro na sua vida. Ele não quer ser o último. Ele não quer ser o segundo. Ele quer ser o primeiro. Mas às vezes colocamos algo à frente de Deus. Às vezes colocamos os nossos filhos na frente de Deus. Às vezes colocamos o nosso casamento na frente de Deus. Às vezes nós colocamos a nossa vida social na frente de Deus. Às vezes achamos que podemos fazer isso porque não tem nada a ver. Deus sabe que eu sou pecador. Deus sabe das minhas dificuldades. Deus sabe que eu erro mesmo. Deus sabe que eu sou assim. E vai vivendo desse jeito. E achando que um dia irá morar com o Senhor. Achando que um dia irá estar com Ele eternamente. O Senhor, Ele tem dado tempo. Não só aquela igreja, como Ele deu tempo, mas Ele tem dado tempo para nós nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos das nossas falhas. E o texto continua nos dizendo: e darei, e ao coração, e darei cada um de vós segundo as suas obras. Segundo aquilo que você tem feito, você receberá a paga de todas as coisas. Tudo aquilo que você tem praticado, tudo aquilo que você tem feito, todas as suas obras que você tem feito perante o sol ou perante a noite, o Senhor lhe dará a paga. Precisamos nos arrepender e entregar verdadeiramente as nossas vidas ao Senhor. Porque hoje existe uma política de dizer vem como estais, mas as pessoas vêm como estais e estais como estais, e não mudam. As pessoas estão dentro da igreja e o vem como estais e vai ficar como estais, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e a vida não tem diferença, a vida não transforma, a vida não tem mudança. Não mudou nada, as coisas não aconteceram. Existem coisas que deixamos, mas tem coisas que não conseguimos deixar. Existem coisas que abrimos mão nas nossas vidas, mas tem coisas que falam assim: isso aqui não tem nada a ver não, ninguém vai saber. Isso aqui eu não vou deixar não, é só eu e Deus que está sabendo. É só você e Deus que está sabendo. É só Ele que precisa saber. Eu não preciso saber, seu irmão não precisa saber, sua esposa não precisa saber, seu esposo não precisa saber. Ninguém precisa saber. Quem precisa saber é o Senhor, aquele que te vê, porque você irá morar com Ele eternamente. Você irá morar comigo também eternamente, porque eu creio que eu vou para lá, amém? Mas você irá morar com o Senhor eternamente. É Ele que precisa saber, e é Ele que precisa receber, e é Ele que você precisa receber e pedir o perdão. É para o Senhor. É para o Senhor, é para Deus que você precisa dobrar o seu joelho, dobrar a sua cabeça, orar e se inclinar e pedir perdão ao Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos e não praticar mais. Porque às vezes nós caímos, nos levantamos, mas caímos todas as vezes no mesmo pecado. Todas as vezes não é em erros diferentes, mas sim nos mesmos erros, nas mesmas práticas pecaminosas, nas mesmas dificuldades. Não caímos no pecado diferente, mas sim no mesmo pecado. Dizemos que nos arrependemos, pedimos perdão, mas caímos nas mesmas coisas, nas mesmas falhas. Porque quando pedimos perdão, o Senhor fala: seus pecados, e muitas vezes o Senhor falou na Bíblia, seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Mas muitas das vezes em nossas vidas voltamos às mesmas práticas, e o cachorro volta ao seu vômito. Muitas das vezes voltamos ao próprio vômito, voltamos aos próprios erros que já praticávamos no pecado no passado, e não deixamos, não liberamos perdão, não temos mágoa de alguns irmãos, até às vezes dentro da igreja, guardamos mágoas de irmãos que estão dentro da igreja, a qual dizemos que vamos morar eternamente com o Senhor. E como que você vai passar eternamente com o seu irmão, com o Senhor, se você não consegue amar a Ele aqui na terra? Irmãos, eternamente é muito tempo. Eternamente não terá fim. Eternamente não é 10, 20, 30, 50, 100 anos, não. É para toda a eternidade.
vai ser duradouro para sempre. Como você vai passar ao lado do seu irmão, a qual você não consegue amar ele aqui na terra, a qual você não consegue estar em comunhão com ele aqui, a qual você não consegue olhar nos olhos, abraçar, estar junto, não consegue apoiar, não consegue estar apoiando a vida do seu irmão. Às vezes os irmãos passam por algumas coisas e às vezes temos alguns sentimentos no nosso coração que a gente fala: bem feito, olha lá, Deus está dando a vaga, bem feito para ele, olha lá, ele fez, agora está recebendo. Que isso, irmão? Como podemos dizer que amamos os nossos próximos como a nós mesmos, se muitas das vezes em nossas vidas nos alegramos com a caída dos nossos irmãos, nos alegramos com a dificuldade que os irmãos têm vivido, nos alegramos com as coisas que os irmãos têm passado, que alguém da nossa família tem passado, que alguém do nosso convívio tem vivido. Muitas das vezes nos alegramos e achamos isso aí, Deus está pesando a mão mesmo, é desse jeito. E muitas das vezes estamos escutando essa pregação e estamos pensando: pô, fulano tinha que estar aqui, ciclano tinha que estar aqui para ouvir isso aqui, olha que o pastor está falando, era o irmão que tinha que estar. Não, quem tinha que estar aqui era você. O Senhor está aqui falando para você. O Senhor está aqui dizendo para você: arrependa-te. Eu tenho te dado tempo, mas uma hora chegará, ou a volta de Cristo, ou você irá encontrar com Ele. Das duas, uma: ou você irá encontrar com Ele quando morrer, ou Ele voltará para te buscar e nos buscar. O Senhor tem te dado tempo para se arrepender. O Senhor tem te dado tempo para você deixar as práticas pecaminosas. O Senhor, Ele quer ser o primeiro em sua vida. O Senhor não quer que você negocie com Ele ou com o mundo. O Senhor não quer que você deixe e tape um dos olhos. Que algumas vezes, eu ouvi uma vez no trabalho, meu gerente falava assim: olha, para algumas coisas você fecha um olho, mas não pode fechar os dois. Você não pode fechar nenhum. Não fecha nenhum, deixa os dois bem abertos. Não fecha não, não negocia não. Siga firmes e constantes. A palavra do Senhor, Ele nos quer que nós venhamos a seguir firmes e constantes. Não quer que nós venhamos a correr, mas que nós sejamos constantes. Que nós sejamos constantes na fé. Que nós não sejamos oscilantes. O Senhor quer que nós sejamos constantes na sua palavra, constantes na sua casa, constantes na busca. O Senhor não quer que um dia você esteja crente demais, um dia você esteja mudando demais. O Senhor não quer que você um dia esteja falando de Deus o tempo todo e outro dia você esquecesse que o Senhor existiu na sua vida. O Senhor, Ele quer que você seja firme na palavra do Senhor, Ele seja constante no Senhor. O Senhor quer que você permaneça todos os dias buscando, todos os dias se arrependendo, todos os dias querendo se encontrar com o Senhor, todos os dias não negociando com o pecado e com o mundo. A palavra continua nos dizendo: mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outro cargo sobre vós. Nós vemos que não são todas as pessoas, nós vemos que não são todos os membros daquela igreja em Tiatira que negociavam com o pecado. Como sei que não são todos aqui dentro da igreja que praticam ou que negociam com o pecado. Não são todos. Não são todos, e naquele momento também não eram todos. Tinha alguns que permaneciam fiéis, tinha alguns que não negociavam, que não deixavam, tinha alguns que não deixavam, e o Senhor fala que não colocaria outro cargo sobre eles, que não pesaria a sua mão sobre eles, que não colocaria algo mais pesado sobre eles. O Senhor nos chama a estar com Ele. E o texto continua nos dizendo: mas conservai o que tendes
até que eu venha. O Senhor está te chamando a conservar o pouco que você tem. O pouco que você ainda tem. Conserve a sua fé em Jesus. Conserve a sua fé no Senhor. Permaneça firme e fiel até que Ele venha. O Senhor te chama a ter fidelidade com Ele, a permanecer fiel, a permanecer firmes, a conservar o que você tem. O que você tem. Talvez o que você tem você acha que é pouco, mas permaneça firme no Senhor. Permaneça fiel no Senhor. Deixe as coisas de lado. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa das suas falhas, das suas dificuldades, das suas transgressões. O Senhor, Ele diz e fala que ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações. O Senhor dará autoridade sobre as nações àquele que permanecer fiel até o fim, até a morte. O Senhor te glorificará, te levará a lugares altos, a morar com Ele eternamente. Permaneça firme, permaneça fiel. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, e com um cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do olheiro. Esse texto, quando ele fala quebrando os vasos, como os vasos de barro como olheiro, antigamente, os reis, eles pegavam vasos de barro e colocavam o nome de uma cidade ou de algum lugar a qual eles iam guerrear contra. E eles batiam naquele vaso até o vaso quebrar. E aqui nessa palavra o Senhor diz que Ele trará guerra sobre as nações, quem estiver contra a Ele. Ele trará guerra a quem estiver contra a sua palavra. Ele regerá com um cetro de ferro. Ele governará sobre todas as nações, sobre todos. O Senhor, Ele está te chamando nesta noite a se arrepender. O texto continua nos dizendo: também lhe darei a estrela da manhã. Também lhe darei a estrela da manhã. Em Isaías 14:12, vai falar sobre o que caíste, ó estrela da manhã. Vai falar sobre Satanás, aquele que era a estrela da manhã, aquele que possuía a luz, aquele que tinha luz, mas porque ele quis ser igual a Deus, ele caiu. Porque ele quis ter o poder do Senhor, ele perdeu esse brilho. Em Apocalipse 22:16 vai dizer que ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã, Jesus. Que ele recebeu o nome que estava acima de todo nome. E talvez você tenha enfrentado problemas, dificuldades, porque o Senhor, Ele quer derramar sobre a sua vida a estrela da manhã. Ele quer que você seja glorificado, você viva com Ele eternamente. Aquilo que Satanás perdeu, aquela luz, aquele poder que ele tinha, que ele não tem mais, o Senhor, Ele possui e Ele dará a você. Nós precisamos nos permanecer firmes. Nós precisamos permanecer constantes diante do Senhor. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. E o texto finaliza nos dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor tem dito a esta igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando neste lugar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor tem dito. O Senhor quer que nós venhamos a nos arrepender dos nossos maus caminhos. O Senhor quer que nós não venhamos a negociar a sua palavra, que nós não venhamos a negociar com o mundo, que nós não venhamos a negociar com as práticas do pecado.
Que nós não venhamos a achar que não tem nada a ver. Eu posso ser assim, eu posso fazer assim e também posso louvar ao Senhor. Viva uma vida íntegra ao Senhor. Viva buscando ao Senhor. Viva entregando a sua vida todos os dias ao Senhor. O Senhor te quer por inteiro e quer ser a primícia na sua vida. O Senhor quer voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva amada. Ele quer voltar para te buscar e para que você esteja com Ele eternamente. O Senhor, Ele te ama e quer estar contigo eternamente. Amém. Eu vou fazer uma coisa